Graça e paz, queridos. Eu sou o Bispo Honoré Padilha, do Sam Paz Church de Pelotas. Mais uma vez eu venho até você com a palavra do dia. Meu comentário hoje está baseado segundo o versículo que se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Esta madrugada que passou, eu me acordei em torno de 3h30 da manhã e peguei meu celular que estava na cabeceira da minha cama, abri, dei uma rápida olhada no Facebook e percebi que o visual, as postagens, havia um grande número de postagens de pessoas que perderam os seus familiares naquele dia com o Covid, com a pandemia. E eram netos que diziam: vovô, vovó, está com Deus, partiu. Outros papai, outro mamãe, mas foram umas quantas postagens. E eu parei para pensar um pouco e fiz uma pergunta: essas pessoas estão indo para onde depois da morte? Há muitos anos atrás eu vi um folheto que dizia o seguinte: onde tu passarás a eternidade? Muitas pessoas, elas acham que a pessoa morreu, ela viveu aqui, o céu foi aqui, o inferno foi aqui, e quando a gente morre tudo se acaba, tudo se termina. Outros creem na doutrina da reencarnação, que você vem, vive a sua vida aqui, morre, depois de um tempo você reencarna em outro corpo, e vive outra vez, e morre, e depois reencarna, e assim sucessivamente. É a doutrina espírita da reencarnação. No entanto, a Bíblia, ela fala de ressurreição. Outros acreditam que existe uma vida com Deus. Quando a gente morre, vai todo mundo para Deus. Só que às vezes, devido a alguns pecados que a gente comete aqui, a gente vai para o purgatório. É um lugar em que você é castigado por um tempo, e depois então você vai viver com Deus. Você acerta as suas dívidas lá no purgatório, que é uma doutrina católica. Há respaldo na Bíblia para isso? Não. A Bíblia é clara: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. É uma só vez. Você não volta outra vez, no outro corpo, enfim. E depois disso, enfrentar o juízo. O que é enfrentar o juízo? A Bíblia fala do tribunal de Cristo. Toda a nossa eternidade é decidida aqui, no tempo em que vivemos aqui nesta terra, neste corpo físico, constituído de carne, osso, sangue, enfim. A eternidade, ela é real, e a vida, ela não acaba quando a gente morre. Acaba um ciclo da minha vida física. No entanto, o homem é corpo, alma e espírito. E, na verdade, o corpo ele vem a tombar, e a Bíblia diz que foste formado do pó, e ao pó tu has de tornar. Fala do corpo. Porém, o espírito daquela pessoa, ele não pode voltar ao pó. Ele não é constituído dessa matéria. Então, a vida, na verdade, ela continua. E nós chamamos a eternidade exatamente quando a pessoa morre. Quando ela morre, ela passa pelos portais da eternidade. E interessante que a eternidade não é um estado só. Jesus disse: há 2 caminhos, 2 estradas. Não falou que é 3 ou 4, 2 caminhos. Um caminho largo e um estreito. O caminho largo nos leva para a perdição, para uma vida sem Deus. O caminho estreito nos leva aos braços de Deus. Jesus disse: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há também uma palavra que nos fala com respeito que nós devemos nos arrepender, e aquele que se arrepender e aceitar Jesus e for batizado, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Veja o estado: quem crer será salvo. Por que será? Porque a pessoa vai morrer e Deus vai trazer ela de volta à vida, e ela então será participante da eternidade com Deus,
Por que ela vai passar com Deus? Porque nesta vida, quando ela estava no corpo dela, ela se arrependeu dos seus pecados, ela aceitou Jesus como Salvador, ela aceitou o batismo nas águas e ela começou a viver uma nova vida com Cristo. O apóstolo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando eu aceito Jesus, as coisas velhas do pecado, uma vida de pecado, de mentira, de erros, ficam para trás. E eu tenho a oportunidade de viver uma vida nova. Se eu me manter nesta vida nova, se eu me manter no caminho de Deus, firme, sem retroceder, sem olhar para trás, sem desistir, quando eu morrer, e morrer todo mundo vai morrer. Porque está aqui, como o homem está destinado a morrer. Então, quando eu morrer, eu entro pelos portais da eternidade com Deus. Lembre-se, se tem duas portas, duas estradas, tem duas portas. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Dos dois, ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não importa que quem morreu fosse o meu pai, a minha mãe, um filho, uma filha, um neto, um bisneto, um amigo, um companheiro, um irmão, um vizinho, pessoas que eu amo, que eu quero bem. O meu amor que eu posso ter por uma pessoa, e o carinho que eu posso ter por uma pessoa, e o apreço que eu tenho por alguém que eu amo, não tem o poder de salvar uma pessoa. Eu posso amar perdidamente o meu pai, perdidamente a minha mãe, amar o meu filho como a coisa mais preciosa do mundo. Esse amor não tem a capacidade de salvar o meu filho e dar a eternidade com Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia, e todos estão separados de Deus. Qual é o caminho para mim viver uma eternidade com Deus? Quando eu morrer, entrar na eternidade com Deus para sempre. Eternidade é para sempre. Vida de paz, de amor, enfim, uma vida de felicidade. É quando eu, nesta vida, neste mundo, no corpo que eu estou vivendo hoje, me arrependo dos pecados, aceito Jesus como Salvador, sou batizado nas águas e mantenho a minha vida trilhando com Jesus até o dia da minha partida. Porque você pode servir a Deus por 20 anos. Se no dia da tua partida você está vivendo uma vida fora de Jesus, os seus 20 anos foram perdidos. Você não é só se salvar, você tem que se manter salvo, se manter vivendo uma vida pelos princípios da palavra de Deus. Se eu escolhi, eu posso ser bacana para os meus filhos, ser bom para os meus netos, ser bom para os meus amigos, ser bom para os meus vizinhos, ser um cara de bom caráter, boa índole, mas eu não aceito Jesus. E eu não me batizo, eu não me arrependo dos pecados. Eu posso ter sido bom a vida inteira. Você não é salvo por obras. Você tem que se arrepender da vida de pecado, aceitar Jesus e viver uma vida de comunhão com Deus, firmado nos caminhos de Deus. Infelizmente, as pessoas, para se consolarem, quando a gente perde uma pessoa aqui nesta vida, aí diz: papai, mamãe, tá lá, tá com Deus, tá com Jesus, daqui a pouquinho eu vou lá me encontrar com ele. Mas a pergunta é, essa pessoa que morreu, ela aceitou Jesus? Não. Essa pessoa que faleceu, que partiu, seja sofrendo numa cama, gemendo, porque quando a gente vê uma pessoa sofrendo no hospital, aquilo dói no coração, a gente ama aquela pessoa. E a gente acha que por ela estar sofrendo tanto ali, que naquela hora de sofrer ela está pagando os pecados dela, como se fosse um purgatório. E aí quando ela morre, ela vai direto para os braços de Deus. Isso não existe. O que a Bíblia diz é: Jesus disse: eu sou a porta, quem passar, você tem que passar por Jesus. Ninguém bota os pés na eternidade porque foi bom, porque emprestou dinheiro, porque deu uma casa para o outro, porque serviu o outro. Não, você só pode viver uma eternidade com Deus se você aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, amar o teu próximo com a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e te manter salvo. Então você morre e passa por uma eternidade com Deus. Tá, bispo, mas e quem não aceita Jesus? E quem renuncia, ainda que fosse uma pessoa bacana, uma pessoa boa? Infelizmente, isso não pode salvar uma pessoa. Como o amor que eu tenho por ela, que você tem por ela, e o carinho que você tem por ela, não pode salvar ela. Ela tem que ser conscientizada que ela precisa aceitar Jesus. Mas nós que ficamos aqui, quando perdemos alguém,
Nós queremos consolar, não é o coração de quem partiu, porque ele já partiu, mas o nosso próprio coração, dizendo, não, tá lá, papai tá com Deus, mamãe tá com Deus, o meu filho tá com Deus, meu irmão tá com Deus, meu parente tá com Deus, tá lá, Deus recebeu ele hoje. Ele vai estar com Deus se ele aceitou a oferta de Deus. E a oferta é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a pessoa não aceitou Jesus, se ela não partiu, e naquele momento ela não está vendo uma vida com Jesus, infelizmente, ela vai passar uma eternidade, é para sempre, uma vida sem Jesus. E sabe como é que se chama uma vida sem Jesus? É uma vida de inferno. É uma vida de desespero que não tem fim. A felicidade com Deus não tem fim, mas a eternidade sem Deus também não tem fim. Pense bem sobre isso. Estamos enterrando milhares e milhares de pessoas todos os dias. E eu pergunto, para onde essas pessoas estão indo? Estão morrendo, sendo sepultadas, mas para onde elas foram? Será que foram todas para o mesmo lugar? Claro que não. A escolha para onde a gente quer ir, lá depois da morte, ela é feita aqui nesta vida. Pense bem, raciocine bem, a não ser que você não creia na palavra de Deus. Aí você vai ter outro tipo de crença. Eu creio na palavra de Deus, que ela é verdade e ela merece todo o meu crédito. Um abraço no teu coração, um beijo e até a próxima palavra do dia.